Vou falar sobre a introdução, sobre o nosso tema, que é uma alternativa para o crescimento na construção civil com a reciclagem dos entulhos, que nisso surge as possibilidades da diminuição com o impacto do meio ambiente. Conhecido também como concreto reciclado, nas usinas da reciclagem de entulhos, lá são triturados, separados entre areias, britas e rachões. Com isso tem a diminuição dos custos, benefícios, já com o convencional, e nisso tem a diminuição do meio ambiente. E, porém, temos algumas diferenças que vão ser citadas agora. Após algumas dificuldades que a engenharia vem encontrando no decorrer da sua existência, foi criada a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, chamada ABRECOM. Ela surgiu em 2011 com a missão de promover o concreto reciclado dentro do setor da engenharia civil. E também para combater um pouquinho da resistência que os engenheiros têm em cima desse tema, que é algo que em diversos países são utilizados e no Brasil não era muito usado. Então, o primeiro processo é a recepção dos resíduos, onde são transportados até a usina, são separados em material misto e material predominantemente cinza. O segundo processo é a triagem dos materiais, separado em metal, plástico, papelão e madeira. O último processo é a reciclagem final, quando ele é vetado e enviado para uma peneira. Após passar pela peneira, vai para a classificação dos resíduos, e de acordo com a sua granulometria. Boa noite. Eu vou falar sobre o CTR. Bom, o CTR é o controle de transporte de resíduos, né? Onde tem a figura do gerador, né, do resíduo, do transportador e do destinatário que vai receber esse resíduo. Esse documento é enviado para esses três, né? Além de também ser enviado para a prefeitura, onde ela possa ter o controle desse transporte, né, de todos os dados. A maioria desses CTRs são feitos à mão, e com isso a prefeitura não consegue ter esse controle de todo esse transporte. Para resolver esse problema, estão sendo emitidos os CTRs eletrônicos, né? Um sistema totalmente automatizado, onde você consegue rastrear tanto a caçamba quanto o caminhão. Pode voltar. E com isso, com esses CTRs, você consegue ter um controle do que é jogado e nos aterros, né, evitando também doenças na população, que você consegue transformar, reciclar todo esse entulho, evitando doenças como a dengue, a febre amarela, porque todo esse entulho fica parado, né, acúmulo de chuva, de água, e também evita impacto ambiental. Boa noite, boa noite. Complementando o que o nosso colega de trabalho passou aqui para vocês, só para dizer, o Brasil ele trabalha há mais de 20 anos já com esse sistema de reciclagem, mas mesmo assim ele só recicla 5% do material recolhido no seu bota fora da obra. É muito pouco, né? Há 20 anos e só reutilizar em 5%. Em 2010, saiu uma reportagem no jornal Estadão, onde o pesquisador Daniel Cinieri, ele, com seus estudos, né, ele chegou à conclusão de que o material reciclado custa, em média, 30% menos que o material natural.
Algumas cidades do Brasil já utilizaram esses sistemas de reciclagem, né, em construções de edificações, que no caso seria Belo Horizonte, Osasco, Ribeirão Preto e Minas Gerais, Belo Horizonte, perdão. Só complementando aqui. No decorrer do trabalho, eu estive conversando com um engenheiro da minha cidade. Ele disse que esse material reciclado ele é utilizado para cascalhar algumas estradas, né, de difícil acesso para suas melhorias. Boa noite. Vou falar do concreto reciclado em outros países. Como dizem, na Alemanha, ela foi levantada no meio dos escombros da guerra. Isso mais ou menos porque esses países, a matéria-prima é muito escassa. E, dando alguns exemplos, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, tiveram que comprar areia, entulho de outros países, como a Inglaterra, pela escassez de seu material. Eles costumam reciclar até 90% do resíduos por essa falta. Na Suíça, ele já foi implantado mais ou menos há uns 15 anos e para eles já é comum a prática da utilização do reuso. O concreto com material reciclado, ele é aplicado da mesma forma que o concreto tradicional. A reciclagem do concreto aqui no Brasil é feita mais ou menos igual lá fora, que o entulho é coletado e triturado, depois passado numa peneira para fazer a separação dos granulados. O granulado reciclado, ele é menos denso, por isso na hora da mistura você tem que acrescentar um pouco mais de água, por ele reter mais líquido. E o concreto reciclado, ele tem um pouco menos de resistência, mas isso não faz diferença na hora da sua utilização. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, vou falar um pouquinho sobre os custos e os benefícios. Os benefícios são 50% da redução do custo no concreto ecológico. Além de fazer o reuso, a gente economiza nessa parte de custo 50%. Envolve também o transporte do entulho. Então a gente consegue economizar em duas coisas. Além do tempo da conclusão da obra, fica menor. E de todos os materiais que são utilizados na obra, 90% deles são reaproveitados. O único material que não pode ser reaproveitado é com sulfato de cálcio, que não deve ser utilizado como matéria-prima. Os outros 10% pode ser utilizado em pisos, telhas e asfaltos. Bom, outro lado positivo é que a gente reduz bastante o impacto ambiental. Creio eu que todos já foram nas periferias de São Paulo, que são o local que são mais depositados entulhos, são nesses lugares, até concluindo uma informação que o Lucas passou, que a gente evita doenças, entre outros fatores positivos que a gente agrega com a reutilização do concreto. Vocês podem me perguntar quais são os lados negativos que a gente tem. Bom, posso concluir que nenhum. Tudo que a gente reaproveita, isso não gera lados negativos. Bom, boa noite. Meu nome é William Feitosa. Eu vim fazer aqui uma
uma conclusão do nosso pensamento e da ideia que a gente está querendo vender para vocês. O nosso grupo ele traz uma visão de mercado de um assunto que é extremamente paradoxal e polêmico no mercado. Porque quando a gente fala de reciclagem de entulho, a gente sabe que com os profissionais mais antigos de mercado, que já trabalham com os agregados há 30, 40 anos, existe uma certa resistência, e vocês, mais do que nunca que estão avaliando a gente, conhecem o mercado e sabem como que é fora. A nossa preocupação realmente é com o meio ambiente, e a gente trouxe referências de países de fora, como a Suíça, assim como foi falado aqui, a Alemanha e até Estados Unidos. O Brasil, em média, com os últimos dados que a nossa equipe pesquisou de 2016, que nós temos como referência, o ano passado a gente gerou de entulho, sujeira, não aproveitado, em torno de 89 milhões, se eu não ressalvo, de entulho em todo esse tempo. A gente fazendo uma conta e um cálculo, daria para encher em torno aí de uns 300 a 400 campos de futebol, só para vocês entenderem. Então, no mercado existe muita oportunidade de estar reaproveitando isso e a gente também está trazendo lucratividade para essas empresas. Assim como a Abrecon, já não é uma coisa tão nova que existe aqui no Brasil, tá? Voltando no assunto novamente, lá na Europa já acontece isso há mais de 40 ou 50 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, dando um resumo aqui do que foi falado, eles tinham que reconstruir o país, referência à Alemanha, eles tinham que comprar fora, então viram a necessidade de reciclagem ao que tinha por gasto. Agora, no país que nós vivemos, é diferente. A gente tem um território já um pouco maior, não existe escassez de material aqui, pelo contrário, a gente tem muito. Só que, por a gente ter esse material, a gente peca em estar colocando essa sujeira em outros locais. Eu moro em Itaquaquecetuba, lá é um dos pontos finais de bastante resíduos que a gente recebe de várias obras, e lá existem vários botaforas que são ilegais. Então, trazendo uma visão ambiental, a gente também quer cuidar dos municípios, e fazendo pesquisa, a gente pesquisou que em média 50% a 60% dos municípios em São Paulo não existe um projeto de reciclagem desse material. Tá, William, mas você está falando um monte de coisa aí, o que isso vai beneficiar o município, o estado, ou como que a gente vai conseguir vender essa ideia? Com um simples ponto. Como foi passado, o concreto reciclável, ou que vai dentro desse concreto, ele também pode ser utilizado em várias outras coisas. A ABNT restringe algumas coisas, né, alguns projetos, não pode ser utilizado em projetos estruturais, mas em pavimentações de pistas e utilizações de pavimentações, pode ser utilizado esse material. A Abrecon, no último dado que nós pesquisamos em 2016, eles faturaram aí com as 310 usinas que eles têm espalhadas por todo o país, aí, 50% está aqui em São Paulo, eles tiveram um lucro aí de quase 400 milhões de reais. 60% das usinas hoje faturam em média aí de 100 mil reais mês. Ou seja, existe muita oportunidade de se ganhar dinheiro e de ter um pensamento ecológico. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, boa noite. Em cima disso daí, a gente está desenvolvendo um projeto com um acordo com todos, acredito eu, de transformar toda essa ideia que a gente teve desse projeto, desses estudos que a gente teve, em fazer uma empresa que vai fabricar um bloco estrutural reciclado. A gente está captando ainda, conversando com algumas pessoas. Eu sou da região de Guarulhos hoje, e lá é um lugar que tem uma das 2 usinas de concreto reciclado. Estou em contato com eles, estou pesquisando o trabalho deles lá para a gente tentar colocar esse produto lá dentro, e eu vou cuidar dessa parte de desenvolvimento por enquanto. Não tenho muita coisa ainda para falar para vocês, porque é um projeto embrionário, mas me comprometo com vocês que até o final do nosso curso eu vou ter um bom feedback para passar para vocês, e tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado.